Meus queridos criadores de filtros, bem-vindos a mais um módulo. Esse é um módulo que vai parecer simples, tá? Porque a explicação do que a gente vai usar aqui é simples, porém esses patches são essenciais para criações complexas, que são os patches da categoria lógica dentro do Spark, tá? Então, presta muita atenção, entende mesmo como é que eles funcionam, porque vocês vão usar e muito esses patches aqui, tanto para coisa simples como para coisa complexa. Vai depender aí da sua criatividade e do que você quer fazer também, né? Então, bora lá? Então a gente já vai começar com dois patches aqui, que são o AND e o OR, tá? Vou colocar os dois no mesmo vídeo porque eles são bem parecidos, mas inversamente, então é legal explicar os dois juntos, tá? E para isso eu trouxe um projeto exemplo, igual eu trouxe lá para vocês nos outros módulos, então vamos conferir aqui, né? Aqui no exemplo, né, eu coloquei dois planes na nossa tela, que vão ser dois botões, e também os alvos dos nossos pets, né? Então, o alvo do AND e o alvo do OR. Só explicando aqui a nossa estrutura, eu tenho os dois botões clicáveis, né? Com o pet aqui do Object Tap. Então, botão 1, botão 2. E eles têm um switch, né? Que serve para converter um valor de pulso, como a gente tem aqui, para um valor de boolean, né? Que é o nosso interruptor. Então, eu tenho um para cada um deles, né? Porque daí eu vou ter as duas saídas. E agora vamos explicar o que são esses dois patches, tá? É muito simples, vocês vão entender. O primeiro deles aqui, que é o AND, né? Ou em português aí seria E. O que que ele faz, né? Ele aciona um boolean ao ter dois booleans acionados. Eu coloquei selecionados, mas são acionados. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Acionados nesse aqui também, tá? Então, olha lá. Aciona um boolean ao ter dois booleans acionados. Por isso que ele é o E, porque ele faz a seguinte lógica, tá? Se o meu boolean primário, né, o meu first boolean, que é o meu primeiro boolean, e o meu segundo boolean forem ativados, eu vou ativar um boolean só, né? E aí eu posso ativar, por exemplo, a visibilidade de um objeto. Então, nas minhas duas entradas de bolinho, se as duas estiverem ativadas, o meu terceiro vai ser ativado. Vou dar um exemplo então, ó. Eu vou clicar aqui, deixa eu dar um reset, vou clicar no meu botão 1. O que aconteceu? Veja só, somente uma das opções foi ativada aqui, certo? A segunda opção não. Então, a visibilidade do meu alvo aqui, ó, do end, ainda está desativada. Mas, se eu apertar o segundo botão, olha só, aí sim ele ativa a visibilidade. Ou seja, ele só vai funcionar se os dois estiverem ativos. Se um só estiver ativo, ele não vai funcionar. Ok? Então é isso que o end faz. E aí, em contrapartida, a gente tem o OR. O OR, ao invés de E, ele é o OU. Então ele funciona igual o AND aqui, mas em vez dos dois estarem selecionados, ele vai ativar se qualquer um dos dois estiver selecionado. Então se eu ativar o azul, ó, ele ativou aqui para mim o laranja, que é o meu alvo. Aí beleza, desativei o azul. E se eu ativar o vermelho? Ele também ativa, ou seja, qualquer um dos dois ele vai ativar. Isso serve para quando a gente quer que duas coisas ativem a mesma, mas não é, as duas sempre, ou uma ou outra. E o AND serve para quando a gente quer que as duas ativem. Entenderam? Então é simples, né? Mas pode ser usado de maneira complexa. Um exemplo aqui do AND, tá? É quando a gente faz um colisor. Vamos supor que eu vou fazer um jogo e aí eu quero que o meu personagem ele perca uma vida quando ele se chocar com o obstáculo. Para isso eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que combinar o eixo X e o eixo Y. Quando o eixo X e o eixo Y dos dois objetos forem iguais, eu vou ativar alguma coisa que vai diminuir a vida. E aí, como eu tenho as duas coisas ativando, eu vou colocar o AND, porque senão
toda vez que ele passar, mas não estiver na altura, ele vai ativar. E toda vez que ele estiver na altura, mas não passar pelo mesmo, aí ele vai ativar também. Então a gente coloca o end para obrigatoriamente ter que ter os dois ativados. E a mesma coisa aqui no War, se a gente vai fazer no jogo, por exemplo, uma pontuação de moedinhas e a gente quer que a gente criou esses colisores ali de vários objetos. A gente quer que todos eles aumentem um ponto. Então a gente pode usar o OR para juntar vários booleans em um, ok? Então é para isso que eles servem. Vocês viram o teste aí. Não se esqueçam que no último vídeo aqui desse módulo, né, vocês vão ter acesso a esses arquivos aqui, tá bom? Então é isso, acho que a gente já pode ir para o próximo. Bora lá? Agora a gente vai ver o Pet Not e vamos descobrir o que ele faz. Muito simples, mas muito útil também, tá? Então o Pet Not, né, eu montei aqui uma estruturinha só com um plane e um visible para a gente ver como é que ele funciona de maneira simples, tá? Eu coloquei um screen tap aqui e eu já vou testar com vocês, mas vamos explicar o que ele é e como ele funciona. O not, né, que significa não, ele inverte um sinal de boolean. Como assim ele inverte? Vamos lá, ó. Aqui já dá para ver o que está acontecendo. Dentro dele eu tenho uma entrada de boolean e uma saída, certo? Só que veja que a entrada está desativada. Consegue ver aqui que está desativada? Porque quando está ativada fica o checkzinho azul, né? E, ó, deixa eu fechar isso aqui, depois a gente vê ali. E aqui, na visibilidade do nosso plane, ela está ativada, ou seja, o sinal que sai daqui é sempre o inverso do sinal que entra aqui, tá? E aqui um exemplo de uso para vocês. Quando a gente coloca um patch de screen tap, né, que é o toque na tela, para ativar um objeto, ele vem como padrão desativado, tá? Então, ó, ele está desativado, eu vou ter que clicar na tela para ele aparecer, ó. Então, cliquei o filtro vai começar assim, cliquei na tela, ele aparece. Mas e se eu quisesse fazer o contrário? Eu quero que, na verdade, quando eu abro o meu filtro, o meu objeto esteja visível e a opção de clicar na tela vai ser para tirar algum objeto que eu quero. Então, a gente usa o Not. Aí eu vou colocar aqui ó, o sinal do switch para o Not e vamos colocar o Not no Visible. E agora ele tem o sinal invertido. Quando eu der um restart aqui e ver o meu filtro do começo, ele já vai aparecer com o meu objeto na tela. Viu só? Então, pode ser muito útil aí também. Sempre que vocês estiverem nesse conflito, ele está ativado, mas eu queria que ele começasse desativado, ou o contrário, ou coisa assim. Esse patch aqui, muito simples, só tem uma entrada e uma saída, mas muito, muito útil mesmo. Então, espero que vocês usem bastante. Eu uso praticamente em todos os meus projetos. Então, dito isso, agora a gente pode ir para o próximo. Agora a gente vai ver patches de equals, tá? Que é muito utilizado aí em games, ok? Então presta atenção nele que possivelmente a gente vai voltar a usar. Esse aqui, ele parece simples, né? Igual os outros que eu falei, mas ele é usado para coisas absurdamente complexas, principalmente aí colisores de games. Eu não vou ensinar aqui, mas eu vou falar para vocês como que ele funciona e quem sabe vocês podem estudar aí ou no futuro a gente conversa mais sobre isso, tá? Então, estamos com um projetinho aberto, não tem nada mais do que um plane aqui como exemplo para vocês, tá? E eu tenho os meus dois patches aqui, que seria o equals e o equals exactly. A gente já fala sobre o equals exactly, vamos falar sobre o equals. Ele tem três entradas aqui, que são entradas de número, ok? E não é vector 2, não é vector 3, não é vector 4, é sempre um número só. Pelo menos até então, nessa versão que a gente está do Spark, pode ser que futuramente ele tenha mais opções aí, né? Mas por enquanto, ele é a opção de número. E a primeira opção aqui é a de first numbers, e a segunda second number, que seria segundo número, e uma tolerância. E o que ele faz, né? O patch equals emite um sinal de boolean quando os dois números são iguais, considerando a tolerância. Então, sempre que os dois números aqui forem iguais, eu vou ter um boolean ativado. Nesse caso aqui, seria a visibilidade, né? E como ele tem duas entradas, eu posso colocar qualquer valor numérico que venha para cá. Então a gente usa isso, por exemplo, a gente destrincha o eixo x
de um objeto e coloca para ele como primeiro número e do segundo objeto como segundo número. Então, quando os dois estiverem na mesma posição em x, eu vou ter um boolean ativado. A gente pode fazer isso para fazer pontuação em game, para perder uma vida, para qualquer coisa desse tipo e também para fazer várias coisas na tela ficarem iguais ou um número ficar igual. Vamos supor que você faz um joguinho que você tem que piscar muitas vezes. E aí você pode colocar que quando eu ter um número X de piscada, alguma coisa vai acontecer, como por exemplo aparecer uma tela final do jogo, né? Tipo, você ganhou ou algo assim. E a gente tem aqui uma configuração de tolerância. Essa tolerância ela é tanto para baixo como para cima. Como assim, Kevin? Vamos supor que eu coloco 0,5 de tolerância. Isso significa que o meu número vai ativar, né, de 0 até 0,5, mas também de menos 0,5. Se eu passo 1, né, colocar 0,6, ele já desativa e 0,6 positivo também. Mas a partir do momento que eu estiver dentro da tolerância, ele vai ativar aqui. E aí aqui embaixo eu coloquei o outro, né, o equals exactly, porque ele é exatamente o que o equals é. Não muda nada a não ser uma coisinha, que ele não tem a configuração de tolerância. Então, se você colocar a tolerância aqui em 0, certo? Ele vai ser a mesma coisa do que o equals exactly. Então, não sei se faz sentido usar ele, tá? Até quando eu estava montando aqui para vocês, eu estava pensando sobre isso. E para que ele faria sentido nesse caso, né? Lembra que eu falei para vocês que o equals aqui, ele não tem a configuração de você colocar um vector 2, vector 3 ou etc. O equals exactly tem. Ó. Então eu posso usar aqui, por exemplo, para fazer igual, né? Dois pulsos. Quando o pulso de cima for igual ao pulso de baixo. Isso aqui seria igual o AND, por exemplo. É a mesma coisa. Se eu fizer isso aqui e se eu fizer isso aqui, tá? A gente pode colocar de pulso, quando dois pulsos estiverem ativados ao mesmo tempo, tá? A gente tem aqui também de texto, quando dois textos são iguais, a gente pode colocar aqui vector 2, vector 3 e vector 4. A única desvantagem é que você não tem a opção de tolerância. Mas de resto, né, faz o serviço bem e faz a mesma coisa. Então, tá aí, né, o equals exactly e o equals. Vou deixar aqui em vector 3 para vocês darem uma olhada. E vou colocar aqui que eu esqueci, né? E tem mais tipos de valores. Estava esquecido aqui quando eu fiz esse. Prontinho, prontinho. Então, acho que a gente já pode ir para o próximo, meus amigos. Bora lá? Aqui já vai começar a bugar um pouquinho a cabeça de vocês, tá? Mas é facinho também. Parece difícil esse. Os outros pareciam simples, esse aqui parece difícil, mas é facinho de entender. Beleza, bora lá então. O pet que a gente vai falar agora são dois, né? O greater than ou o greater or equal. Vamos começar pelo greater than. Ele tem duas entradas de número que eu posso também mudar para boolean, ok? E ele vai me dar aqui, ó, valor de booleano, ok? Mas eu não recomendo usar. Ele vai funcionar o greater than. Ele vai funcionar parecido, mas na verdade ao contrário do end. Ao invés de ele ativar quando os dois estiver ativado, ele vai funcionar somente quando um estiver ativado. Somente quando o de cima estiver ativado e o de baixo não. Tá vendo? Mas eu não sei, eu nunca usei isso aqui, eu não sei se vale a pena. O que eu uso bastante é a versão com número. E aí a gente tem a primeira entrada e a segunda entrada. E o que ele faz? Greater than, né, significa maior que. E ele emite um sinal booleano, ok? Quando o número de cima é maior do que o de baixo. Ou seja, né, o significado de maior que,
Aqui eu tenho um zero. O zero não é maior do que o zero, ele é igual, né? Então, se eu mudar aqui o número para 0,1, 0,1 é maior do que zero. Então, ele ativa o meu booleano, fazendo assim a visibilidade aqui do meu alvo, né? Que é o verde ali no caso. Ó, não apareceu. Vou colocar um valor maior, ele vai aparecer. E se eu colocar um valor menor? Ele não aparece, ok? Então, é só quando for um valor maior. E a gente tem o greater or equal, que ele faz exatamente a mesma coisa, porém, ele considera quando o número é igual também. Então, é maior ou igual, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, menos 0,1 negativo, ele não aparece. Mas se eu colocar zero, aí ele aparece, tá? Isso serve para muitas coisas, como por exemplo, você quer fazer vários objetos na tela, aparecendo, né, com um toque na tela, você pode colocar um número que sai de lá, né, dos toques que você está fazendo, e colocar a partir de qual número você quer que ele apareça e permaneça ativo, tá? Possivelmente a gente deve usar aqui no nosso curso. Pode parecer um pouco remoto agora na sua cabeça, mas ele vai ter muitos usos aí na sua vida como criador de filtro, tá bom? Então, não tem muito que eu explicar além disso aqui, é mais você praticar mesmo para entender e você vai ver que eles são muito úteis, mas vale a pena aí você dar uma olhada e dar uma testada, porque quando você precisar, você vai lembrar, aquele pet faz isso. Greater than e greater or equal. Belezitia, belezitia, vamos pro próximo. Esses pets agora, eles são exatamente o contrário dos pets que eu mostrei na aula anterior. Então, eu tô falando isso porque às vezes alguém pulou ou tá recapitulando e vindo aqui ver direto nessa aula. Eu vou só dar uma recapituladinha, mas para você entender legal mesmo, você tem que ter assistido a aula anterior, até para não prejudicar a experiência de quem está assistindo aí de uma vez, né, e ter que ficar vendo repetição. Então, bora lá. Os dois patches aqui, né, são less than e o less or equal. E aí, falando da aula anterior, onde a gente tinha maior que, aqui a gente tem o menor que. Ele faz exatamente o que o patch anterior faz, só que em vez de considerar o número maior, aí ele considera o número menor. Então, sempre que o número de cima for menor do que o de baixo, a gente vai ter o booleano ativo. Então, vou colocar aqui, ó, menos 0,1, ativou, 0 desativou. E aqui, se a gente tiver menor ou igual, aí ele vai funcionar, né? Então, vou colocar aqui 0,1, que é maior, ele vai sumir, tá? Então é basicamente isso. Acho que a gente pode ir para a conclusão desse módulo, que eu tenho umas coisas legais para falar lá para você. Então, não deixe de assistir as conclusões dos módulos, tá? Bora lá. E aí, tá curtindo até aqui? Ó, eu sei que essa jornada tá sendo longa, tá? Mas vai valer a pena no final. Eu sei que tem muito curso por aí que é bem mais rápido, que você vai conseguir trabalhar, mas a minha proposta não é essa. A minha proposta é que você esteja preparado para o mercado que vem aí, tá? Se você for trabalhar num estúdio de realidade aumentada, se você for trabalhar numa agência, você vai ter exigências maiores do que o grande comum que você vê por aí, que é filtro de maquiagem, filtro de efeitinho de cor, etc. Quando você entra no estúdio, o pau vai torar, eles vão te cobrar as coisas, e é isso que eu quero. Eu quero que você esteja preparado. Então, esses patches aqui eu fui um pouco mais direto, porque eles são usados geralmente para criações mais complexas. Como a gente não vai abordar isso aqui nesse curso, né? Eu resolvi não gastar muito tempo com eles, mas mesmo assim eu trouxe aqui para vocês, para quê? Para ele ficar guardado num lugarzinho do seu cérebro, e quando você precisar, você vai lembrar deles, falar, nossa, aquele patch lá que o Kevin me falou. Por isso que é muito importante que vocês assistam tudo. Eu sei que está sendo uma longa jornada, que tem muita coisa para assistir, mas no final, dentro do seu subconsciente, vai valer a pena, tá? Agradeço, tá? Tô aqui no meio do curso agradecendo, porque esse é o meu primeiro curso que eu tô gravando na minha vida, então eu sei que eu tenho um problema de ritmo, tenho coisas assim, e eu estou tentando melhorar com o feedback de vocês. Vai melhorar assim até o final desse curso e também nos meus próximos que eu devo fazer. Então é isso, tá? Só parando aqui para dar um recadinho legal. Se você quer os arquivos que eu usei aqui como exemplo para mostrar para vocês na aula, aqui embaixo, rola para cima a tela, tem um arquivo zipado aí com todos eles,
com essas explicações bem legais esses aqui para você deixar guardado aí no seu computador, caso, sei lá, esse curso suma um dia, você vai ter esses arquivinhos legais de exemplo e eu te vejo no próximo módulo. Muito obrigado de novo pela sua confiança e bora lá!